aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Todos os meninos e meninas unidos contra a dengue. Você já fez a vistoria semanal na sua casa? Se ainda não fez, a hora é essa. Reúna famílias e funcionários e verifique seu quintal, curral, galinheiro, áreas de plantio e pasto. Calma aí, cabrunco, que tem mais. Além de ralos, vasos de plantas, tampinhas de garrafa, casca de ovos e tudo mais que possa acumular água. Vamos acabar com esse lampeta de mosquito, seu tisguento. Prefeitura de Campos, uma nova história. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 22 de março de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram da Folha FM 98 Oficial. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise também na Plena TV e, claro, hoje com destaque para a entrevista em alguns trechos amanhã no jornal Folha da Manhã impresso. 7h11, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Acho que está circulando em todos os grupos de WhatsApp, em todas as redes e em todos os canais de informação, o alerta aí vermelho para as condições climáticas no estado do Rio também, assim como uma parte de São Paulo e o Espírito Santo, para este fim de semana. Inclusive, o estado do Rio decretou ponto facultativo para facilitar aí a vida das pessoas, para agilizar esse processo hoje. E outros municípios também que têm previsão de chuvas fortes já agora, no período do dia, também já decretaram aí ponto facultativo. Campos tem previsão de chuva forte a partir de meia-noite, 11h30, meia-noite, com previsão de chuva muito forte. Há um alerta também muito preocupante para a região serrana do estado do Rio, que pode chegar em 2 dias a mais de 400 milímetros de chuva, o que naturalmente é chuva talvez aí para mais de 6 meses, né? Então há uma preocupação muito grande. Aquela tragédia de 2011, mais de 1.400 pessoas mortas ali nos 3 municípios, Nova, Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, que chocou aí o país e o mundo. Então a gente fica pedindo para que, se essa chuva vier, seja espaçada e não acumulada como está sendo previsto. Para Campos, a previsão existe também de chuva forte, tem alerta também, e a gente reforça aqui. Para hoje, a temperatura chega a 32 graus de máxima, 24 de mínima, agora faz 27 graus na cidade. No programa de hoje, com a Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, do PP. Ele já está conosco aqui. Prefeito, já vamos trazer o seu bom dia. Só uma passada rápida aqui no portal folhão.com.br para a gente começar esse bate-papo aqui hoje com vários temas, com vários assuntos, com várias perguntas, alguns questionamentos, principalmente sobre um balanço aí para começar esse primeiro bloco dos 3 anos e 3 meses do seu governo. Depois vamos falar sobre LOA, CPI, os 6 vereadores afastados pelo TSE, os 6 que entram também,
a nominata do grupo e, por fim, claro, a gente fala um pouco sobre as rusgas com o Garotinho, né? O PL dos Bolsonaro e os novos nomes que surgiram aí na disputa à Prefeitura de Campos. Seja bem-vindo, já trago o seu bom dia e a gente começa essa entrevista. O programa é oferecido por Coagro, a cooperativa do produtor de cana de Campos e de toda a região, de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, é possível acessar resultados de exames e todos os benefícios que tem lá a plataforma. Baixe o aplicativo aí na sua lojinha de app e já comece a usar. Em destaque no portal Folha 1, Estado do Rio em alerta máximo para fortes chuvas. Castro decretou ponto facultativo nesta sexta por conta da previsão. Homem é preso por estuprar a irmã de 14 anos na Baixada Campista. Trabalhador tem coxa esmagada por aeronave no Bartolomeu Lisandro, em Campos. Paraná Pesquisas. Favoritos a prefeito em Arraial, São Pedro e Cabo Frio. Comitê da campanha SOS ao Livro Verde solicita reunião com Vladimir. Acusado de roubo, extorsão e cárcere e outros crimes, é preso em Guarulhos. E ainda, Castro decide aguardar nova rodada de negociação para solucionar dívida do Estado do Rio. Dona da pastelaria da Dora, no mercado municipal, morre aos 74 anos. Nossas condolências pela passagem aí de Dona Dora, né, a todos os seus familiares. Ontem a gente acompanhava lá no mercado o luto, né, de todos os seus funcionários, clientes, amigos, enfim. É uma das fundadoras daquele mercado municipal e dessa tradição desse pastel com caldo de cana, né? Então, nossas condolências aí, nossos sentimentos pela passagem de Dona Dora, da pastelaria da Dora. Lesões no corpo de Sofia foram causadas enquanto ela estava viva, é o que diz o laudo sobre a morte da criança, que foi causada por hemorragia. Está em destaque hoje também no portal folha1.com.br. 7h16. Meu caro Vladimir Garotinho, muito obrigado pela sua presença aqui nesta sexta-feira. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Bom dia a todos que nos escutam aí pela Folha FM, nos assistem pela internet. Esperamos aqui um bom bate-papo, uma boa conversa e que a gente possa tirar as dúvidas aí da população. Perfeito. Agradecemos por sua presença mais uma vez. E com a gente na bancada, o Aloysio Abreu Barbosa, que eu trago aí o seu bom dia e já a abertura desse entrevista, desse bate-papo hoje com o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, Beto na técnica, bom dia, prefeito, obrigado pela presença. Vou conversar um pouco nesses 3 próximos blocos aí de entrevista. Lamentar a ausência do Rodrigo Gonçalves aqui, e ele está com dengue, a plaqueta dele baixou um pouco bruscamente de ontem para ontem. Conversando com o médico, achou melhor internar, porque você faz hidratação venosa, né, e a medição de plaqueta passa a ser diária. E como ocorreu comigo quando tive dengue hemorrágica, quando o quadro clínico melhora, a plaqueta baixa. É um negócio impressionante. Mas certamente vai estar se recuperando, está muito bem assistido no BEDA. E vai estar conosco aqui na semana que vem com você, né? Na semana que vem. Se Deus quiser. Na semana que vem. E essas coisas, a questão das chuvas também no final de semana, né? Há que se ter muito cuidado. A gente estava comentando aqui, 400 milímetros de chuva. Para quem não tem noção do que seja isso, mas tem noção do que é a Bíblia, é o dilúvio de Noé. Né? É uma coisa, é muita água. Então há que se ter todo mundo cuidado nesse final de semana. Prefeito,
hoje é dia 22, então são 3 anos, 2 meses e 22 dias de governo. Quais são, na sua visão, os seus principais acertos e erros? Bom dia. Bom dia novamente. Aloysio, 3 anos e 3 meses de governo. Eu sempre faço questão de frisar, e é importante frisar, que basicamente 1 ano e 3 meses, ou 1 ano e 4 meses, foi de pandemia. Assumimos no pico da pandemia. Então a prioridade naquele momento era cuidar da pandemia, abrir leito, conseguir medicamento. E era o foco total do governo. Então, de trabalho fora a pandemia, nós tivemos menos de 1 ano, aliás, menos de 2 anos, né? Menos de 2 anos de gestão para apresentar resultados à população. Que, repito, 1 ano e quase meio de pandemia. Então, nós focamos o trabalho naquele momento no combate a essa situação que pegou a todos nós, uma pandemia mundial. E nesse tempo de trabalho, de entrega, de menos de 2 anos fora o período pandêmico, eu acho que a gente conseguiu entregar muito para a população. Tivemos avanços em todas as áreas, podemos citar aqui qualquer uma delas: saúde, educação, assistência, até na área mais crítica, que ainda é o transporte. Eu acho que a gente teve alguns avanços e temos um planejamento sendo executado, onde as estações estão ficando prontas. Apenas a de Ururaí ainda não começou a obra, porque houve uma mudança de local a pedido da comunidade. Eu fui lá, reuni com a comunidade na praça, com o padre da localidade, eles pediram uma mudança no local e por isso está tendo que refazer o projeto de sondagem, projeto de topografia, e por isso ela está um pouco mais atrasada do que as outras que já estão prontas. Então, se a gente puder fazer um balanço geral do governo, a gente vive numa cidade muito melhor do que a gente vivia antes da nossa gestão, antes do nosso governo. A gente tem que sempre lembrar que, ao final de tudo, o que importa é a melhora da qualidade de vida das pessoas, né? E eu não tenho a menor dúvida, a gente anda todo dia na rua de cabeça erguida, temos feito pesquisas de avaliação internas de governo também. Algumas pesquisas de cunho eleitoral são divulgadas, mas outras pesquisas de avaliação de governo não são divulgadas. Isso a gente faz, inclusive, por setor, por área de atuação. Então, a gente vê a melhora na percepção, a gente vê a melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, eu fico feliz, agradeço muito a minha equipe, a equipe que nós montamos para estar à frente da gestão da cidade. Eu tenho convicção de que as pessoas trabalham para dar o seu melhor. Ontem, por exemplo, eu fui jantar na casa do professor Weiner, reuni um grupo de amigos dele, e pessoas da sociedade, nem eram pessoas ligadas diretamente ao governo. Estavam lá pessoas que fazem parte da história do professor Weiner na Fundação Benedito Pereira Nunes. Estava lá seu João Rossetti, onde o Weiner começou a carreira dele. Enfim, tinham pessoas do CDL, onde o Weiner também passou muito tempo da sua vida. Então, a gente percebe nas pessoas, obviamente, um ou outro apontamento que é necessário se melhorar, se investir um pouco mais de tempo na resolução de alguns problemas crônicos que a cidade já tem há bastante tempo, mas a melhora é visível, né? Então, eu acho que o balanço é positivo, as pesquisas mostram também um balanço positivo, e a gente está muito animado para o período eleitoral que vem aí. Bom, lá no grupo de WhatsApp do programa e também do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, meu caro Vladimir, tem algumas perguntas. A gente começa com a do William Passos, que é estatístico do IBGE, especialista aí, né, em números também, e ele colaborador importante aqui, né, Aloysio, também do grupo, e ele diz aqui: bom dia ao prefeito e um forte abraço. Gostaria de um balanço sobre a saúde e o transporte público na gestão. O transporte você já deu uma beliscada aí, mas se quiser aprofundar. E sobre o Parque Ecológico Municipal, anunciado em 2019, qual a situação dele? Então vamos por partes, né? Acho que pela primeira vez a saúde não é, em números, em pesquisa, o maior problema da cidade de Campos. Pelo contrário, a saúde é o segundo item de maior aprovação do governo. Isso em todas as pesquisas que foram feitas. Isso é um marco para a cidade. Nós avançamos em infraestrutura de saúde, estamos lá
com um novo Hospital Geral de Guarulhos. Vamos, inclusive, entregar até o meado desse ano a obra completa, porque nós inauguramos a primeira etapa do hospital, que foi a nova emergência, com mais leitos, inclusive. E aquele prédio antigo, nós estamos praticamente refazendo o prédio antigo inteiro, com a mesma qualidade da primeira etapa. E vamos ampliar ali o HGG de 96 para 156 leitos, né? Então é um hospital novo, maior, muito mais moderno. O Hospital Ferreira Machado também passa por uma transformação. O pronto-socorro do hospital era muito pequeno para o tamanho do fluxo de pessoas, para a demanda, afinal é um pronto-socorro regional. Nós estamos quintuplicando o tamanho do pronto-socorro do Ferreira Machado e também reformando por completo, né, todo o seu primeiro pavimento ali, onde é a área de maior fluxo do hospital, e vamos também fazer uma fachada nova no hospital. Todas as nossas unidades pré-hospitalares estão sendo reformadas, algumas delas vão virar clínicas da família, com especialidades médicas, para que as pessoas tenham acesso à especialidade médica por região, né? Porque hoje nós temos unidades pré-hospitalares que são praticamente só emergência, né? O que a gente quer é transformar isso em clínicas da família, com especialidades médicas divididas por região, tanto em Santo Eduardo, quanto em Travessão, quanto, enfim, transformar as nossas UPHs aqui, por exemplo, o PU, né? O PH da Saldanha Marinho, vai se transformar na clínica do adulto, como já transformamos o PU de Guarulhos na clínica da criança, que hoje tem uma referência pediátrica para as mães. E a nível de atenção básica, é importante saber separar a rede de urgência e emergência da rede de atenção básica. Nós encontramos a cidade com 6% apenas de cobertura na atenção básica. Hoje já temos 50% de cobertura das equipes do PSF, né? Ainda é uma batalha, porque a cidade é muito grande, extensão territorial absurdamente, o William, que é estatístico e geógrafo, sabe bem disso. Ainda é uma dificuldade, mas pegamos com 6% apenas de cobertura, já estamos com 50% de cobertura, porque credenciamos as equipes. Então o governo federal paga um valor bem acima do normal para o médico do Estratégia de Saúde da Família, e com isso a gente consegue credenciar as equipes e montar os programas, o programa de Estratégia de Saúde da Família na ponta, nas unidades básicas de saúde. O transporte realmente é ainda um problema crônico que a cidade tem, mas sempre teve, né? Mas nós temos um projeto em andamento, né? Nós encontramos terminais que não condiziam com a necessidade da população. Eu lembro bem que eu chamava na eleição de terminal da humilhação, que eram terminais improvisados com tendas, tablado, banheiro químico, enfim. E estamos investindo mais de 20 milhões de recurso público municipal na construção de 3 estações modernas para a população. Eu sei que as pessoas têm um certo receio, né, de estações, até porque quando foi tentado implementar em Campos, foi implementado da maneira errada e equivocada. Mas qualquer cidade média tem estação de integração. Isso é o comum, isso é o normal, isso é o que tem que ser feito. Porém, que ser feito da maneira correta e com qualidade. Não adianta tentar fazer de qualquer maneira às pressas, e a gente não está fazendo de qualquer maneira às pressas, muito pelo contrário, estamos investindo pesado e uma obra muito bem feita, muito bem estruturada para ter 3 estações modernas de muita qualidade em Campos. E temos no PAC colocado lá a questão do financiamento para a troca de toda a nossa frota. A gente está trabalhando, claro. Gilberto Gomes esteve aqui nesse programa na terça-feira e é assessor de Lindbergh na Câmara de Deputados, e disse que acha muito difícil que isso saia. Eu acho uma pena ele dizer isso. Eu acho que ele devia nos ajudar a sair. Eu estou trabalhando para que saia, né? Eu acho que ele devia, como assessor do deputado Lindbergh, que tem acesso ao governo, nos ajudar a que saia. A informação que eu tenho é a inversa dele. A informação que eu tenho é que nenhuma cidade apresentou um projeto de troca de frota tão robusto como o da Prefeitura de Campos, inclusive com ônibus elétrico, e que o BNDES estava muito interessado, inclusive disposto a fazer, né? Então, Gilberto, te peço com todo carinho, todo respeito, que você lute junto ao seu deputado federal, que é da base do governo, para que esse benefício venha para a cidade e não se transforme mais uma vez numa rivalidade política, né? Porque um é de direita, outro é de esquerda, outro apoia, outro não apoia.
A gente tem que pensar aqui no bem coletivo e no bem da cidade. Mas a proposta está lá, está colocada. Não é informação que eu tenho, aqui o Gilberto tem. É quase meio bilhão, né? São 500 e alguma coisa de milhão de reais para a renovação de toda a frota entre ônibus diesel, micro-ônibus e ônibus elétrico. Vou usar também um outro convidado nosso que esteve aqui ontem, que foi o George Gomes Coutinho, professor da UF, sociólogo, cientista político, e ele falou no meio da fala dele sobre essa questão dos problemas, a questão do transporte, que é, sem dúvida nenhuma, um problemão. Ele assim, citou a possibilidade de estatizar. Você fez algum estudo sobre isso? Existe essa possibilidade? Não, a gente não cogita essa hipótese em Campos, exatamente pela complexidade, pela extensão territorial. Eu acho que nós temos uma concessão vigente, temos contratos vigentes, não se deve quebrar contratos. Contrato é um ato jurídico perfeito. Temos problemas, nós notificamos as empresas, temos problemas, nós caçamos linhas de empresa e damos para outra empresa operar, mas existe um contrato, né? Vamos chegar aqui agora e dizer que vamos estatizar e vamos quebrar um contrato. Isso não é correto, nem não é saudável. Eu acho que dentro de um ambiente de segurança jurídica, né? Mas se não vier pelo PAC, né? Lamento a informação do Gilberto, espero que venha. Se não vier pelo PAC, qual é o próximo passo que a prefeitura vai dar? Obviamente vai demorar um pouco mais, mas nós vamos, através do bilhete único, que vai ser implementado pelo município assim que as estações estiverem prontas, nós mesmos financiarmos para as empresas e para os permissionários de van, para que eles possam, através do bilhete único, a prefeitura descontar deles um financiamento de veículos novos, o que vai demorar um pouco mais de tempo, né? Mas, repito, eu, enquanto prefeito, e peço às outras forças políticas da cidade que lutemos juntos no governo federal para que saia o financiamento do BNDES e a gente possa trocar toda a frota. Prefeitura financia, eles pagam pelo bilhete. Eles Se pagam for a prefeitura. pela prefeitura, nós vamos ter o bilhete único, onde nós teremos que fazer o repasse para as empresas. Então, a gente faz o financiamento e retém no repasse o valor do financiamento. Tem mais uma pergunta? Ele falou saúde, transporte e... O parque ecológico. Já vamos começar as obras. Queria dar essa boa notícia aqui em primeira mão, né? Porque nós fizemos no final do ano passado um termo aditivo no contrato da Águas do Paraíba, onde demos várias obrigações a ela, né? Várias, além do que está previsto em contrato. Uma das obrigações é o início da construção do pórtico do Parque Ecológico Municipal na Arthur Bernardes. Devemos ter previsão de início das obras para o mês de maio. Vamos lá, tem maio, tá, tudo bem. Parque Ecológico começa a ser construído no mês de maio. O projeto, inclusive, do pórtico, posso mandar depois para você, já está pronto. A Água do Paraíba está na fase interna dela de finalização de licitação para a contratação da empresa que vai começar a fazer. Voltando aqui ao grupo de WhatsApp do programa e do Blog Opiniões, Kleber Glória, cardiologista e foi diretor da Santa Casa. Prefeito, quais seriam os desafios na saúde para os próximos 4 anos, principalmente com a intenção de se colocar a partilha dos royalties em pauta no Supremo? Grande abraço. Só lembrar que essa questão de próximos 4 anos, na lei eleitoral que rege o país, isso sobre comunicação de rádio, diferente de jornal, diferente de revista e tal, e de sites, cuidado com promessas. Não pode. Só vou fazer um adendo também, além do adendo que você fez jurídico, pertinente. O Kleber está falando do complemento da tabela SUS que Campos paga desde o governo Arnaldo. Acho que está falando disso. Olha, vamos por parte. Primeiro falar da possível redistribuição dos royalties. Essa é uma bandeira minha desde que eu era deputado federal. Eu criei a comissão na Câmara, eu era o presidente da comissão, a gente lutava muito para impedir o tempo inteiro que isso acontecesse. Cheguei a fazer diversas agendas com ministros do Supremo e a gente tinha a convicção naquela época que se colocasse para votar, perderíamos. Convicção plena, se colocasse para votar, perderíamos. Lembro bem de ter sido marcado pauta algumas vezes e através de muita articulação política conseguimos retirar de pauta por 2 vezes, como presidente da comissão. Foi o Vladimir que tirou de pauta? Não, foi a pressão política da comissão,
né, e também dos governadores, enfim. Mas do outro lado também tem pressão, porque você tem a Confederação Nacional dos Municípios, né, fazendo pressão para que vote. Só que hoje o cenário mudou. Os ministros não são mais os mesmos e os produtores de petróleo também não são mais os mesmos. Tem muito mais gente produzindo petróleo, consequentemente recebendo royalty. Então, o cenário de tragédia anunciada, eu não sei mais se é tão tragédia assim. Talvez se for julgado hoje, mas o risco é grande, né? Porque julgamento a gente não sabe nunca o que vem, mas pela nova configuração de ministros e pelos novos estados que são produtores de petróleo, talvez a gente vença no mérito. Isso é uma verdade hoje, mas julgamento a gente nunca sabe o que vem dele. Então, se a gente conseguir um consenso, que é o que o Supremo está tentando, é melhor para todo mundo. Até porque essa ADIM, né, que foi interposta para que não distribuísse os royalties, ela é do Barroso, que hoje é presidente do STF. Ele era, à época, procurador do Estado do Rio de Janeiro, procurador do Estado, e ele interpôs, em nome do Estado do Rio de Janeiro, essa ADIM para impedir a redistribuição. Hoje ele é o presidente supremo, então eu acho muito pouco provável que o Supremo encare uma tese e vote contra o presidente nesse momento. Acho pouco provável, pelo que eu entendo do processo. Então, acho que não vai ser mexido nisso, mas se for mexido nisso, eu acho que a chance de vitória hoje é muito maior do que no passado pela composição. Hoje nós temos lá ministros de São Paulo. O São Paulo hoje é um grande estado produtor de petróleo. Na época não era. Bacia de Santos. A Bacia de Santos também vai ter que redistribuir. O Espírito Santo também já passou a produzir mais. Então, assim, acho que o cenário mudou. Tem a possibilidade lá na foz do Amazonas. Então, assim, o cenário mudou. Seria uma louca com os ecologistas. Mas enfim. Seria... Mas o cenário mudou. Então, o fato é, nós temos o presidente do Supremo, que é o dono da tese pela não redistribuição. Então é pouco provável que os seus pares tentem derrubar a sua tese nesse momento. Mas também temos estados que passaram a ser produtores importantes e que tem ministros que são desses estados que passaram a ser produtores importantes. Então acho... nós torcendo para sair a partilha aí num dia. Acho que se houver uma votação hoje, o cenário mudou e a gente pode inclusive ser vitorioso, que naquela época não. Naquela época era a derrota certa, né? Mas dizer ao Kleber que eu não posso fazer promessa aqui, né? Porque o período que estamos não permite fazer promessa, mas queria fazer uma análise rápida do presente e do futuro. Corrigindo um pouco o que a Luísa falou ali, a questão do repasse às instituições, na época do Arnaldo era uma subvenção. Né? Na época, inclusive, foi uma subvenção através de uma ação movida pelo promotor Marcelo Lessa, que já não está mais entre nós. Campos gastava muito com show, eventos, show. E Marcelo Lessa fez uma intervenção e falou, olha, vamos parar de gastar com show e vamos dar subvenção aos hospitais. Então era subvenção, era valor fixo. Não importava a produção, era um valor. Toma X para o hospital poder ter uma subvenção pública. A partir de 2009, quando a Rosinha assume, junto com o Dr. Paulo Irano, secretário de Saúde, se cria a contratualização, e aí sim por produção. Hoje a contratualização é por produção, em cima de tabela SUS, mais o plus que a prefeitura paga sob a tabela SUS. Às vezes uma tabela e meia, 2 tabelas, porque o preço SUS é um preço muito baixo, né? Não cobre... Você não está aliado de Caio agora? Você quer pegar o crédito de Arnaldo e botar para a Rosinha? Não estou pegando crédito, estou falando é verdade histórica. Não tem um problema, não. Estou falando que na época era subvenção. Inclusive, essa foi a alegação que permitiu o Frederico ser o meu vice. Porque a contratualização é diferente de subvenção. Se fosse subvenção naquela época, uma prestação de conta, a minha chapa estaria impugnada. Por conta do Frederico ter sido administrador do hospital. Porque ele não teria... Exatamente, mas como é contratualização, obedece a cláusulas uniformes, ele pôde concorrer sem problema nenhum. Então há diferença. Por isso que eu faço questão de dizer, não é crítica ao Arnaldo. Ele na época fez o que foi possível fazer, era uma subvenção de valor fixo, agora é contratualização por procedimento, né? E, inclusive, eu fui a Macaé, essa semana tive lá uma conversa com o prefeito Elbich, que eu mando aqui um abraço, gosto muito dele,
ele está passando um momento lá difícil com o Hospital Filantrópico de Macaé, porque lá não tem contratualização. O hospital está ameaçando fechar. Eu falei com ele, olha, se você quiser, pede seu secretário de saúde para ir a Campos para você conhecer o modelo de contratualização de Campos, né? O Tarcísio, governador de São Paulo, anunciou logo no início da gestão dele, como é que era? A tabela SUS paulista, né? Tida como uma grande vitória do Estado de São Paulo. É a nossa contratualização que a gente faz aqui desde 2009. Então, assim, Campos está na frente de outros municípios e até de estados do Brasil na contratualização que não existe em muitos locais. E aqui ainda fica assim, desculpa o termo, uma briga saudável, guerra saudável, porque os hospitais, as entidades querem sempre um aumento da tabela, correção da tabela, mas tem lugar que nem isso tem, né? É difícil até sobreviver. Mas como eu não posso fazer promessa, Kleber, eu queria dizer que nós temos muitos planos sim para o futuro, de melhorar o ambiente, de melhorar a questão da regulação, de colocar em prática de uma vez por todas o SAMU, até porque agora o governo federal nos deu a verba para a construção da base e da central de regulação do SAMU, então vai sair, e que a cidade de Campos pode esperar mais empenho. Eu não posso fazer promessa aqui, a lei eleitoral não permite isso, mas quanto à questão do Supremo, hoje eu tenho um pensamento muito positivo, e sobre a saúde de Campos eu também tenho perspectivas muito positivas para frente. Essa coisa é tipo a fome com a vontade de comer, porque a prefeitura faz o repasse. Os hospitais, o próprio Kleber disse aqui, não sobreviveriam sem o repasse. Mas a prefeitura também não teria capacidade de atender a população sem os hospitais. Mas o que eu digo é o seguinte, em outras cidades, assim, e alguns estados não há repasse por conta do poder público. Nós aqui temos isso desde 2009. E fica em risco de fechar. Exatamente. Vamos lá então, para fechar aqui com a pergunta de Edmundo, é mais longa um pouco, mas qualquer coisa eu repito lá na frente, se for o caso. Lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. Vladimir, Edmundo Siqueira é jornalista, colaborador nosso aqui, um servidor público, um apaixonado. Uma grande pessoa, eu gosto muito dele. Muito inteligente. Sim. Vladimir, primeiro eu preciso reconhecer as propostas e ações do seu governo em relação ao patrimônio. Claro que ainda falta muito, mas o que foi conseguido em relação aos Airizes, Asilo do Carmo e Solar do Colégio é significativo. E há muito não se via. Agradeço pessoalmente por isso e aguardo suas respectivas execuções com esperança. Mas seguem alguns questionamentos. É tipo morcego, né? Faz parte. Ele sopra, morde, mas vamos lá. 1. O valor liberado pela Prefeitura para o solar dos Airizes fará o escoramento e a sobrecobertura. Porém, em nada atua no restauro. O valor disponível via Lei Rouanet depende de quais passos para ser aplicado. Qual o papel da Ferroporte e da Sabra? A família Lamego externou a mim a intenção de doar o solar. Isso seria viável hoje? Faz as outras duas logo e emenda. O mercado municipal está no centro de uma polêmica em relação à sua mudança de local para a Praça da República. As críticas são distanciamento da feira do entorno do prédio centenário, a retirada de árvores na praça, naturalmente, o fato da praça ser tombada e o impacto no trânsito. Como você responde a esses questionamentos? Está previsto um conjunto de revitalização do Parque Alberto Sampaio e do canal Campos Macaé. O Palácio da Cultura é um equipamento de alto valor afetivo dos campistas e possui localização extremamente privilegiada. Quais os entraves que aquele local precisa para reviver, ser resolvido para reviver, né? Qual a destinação dada à Biblioteca Nilo Peçanha em seu acervo? Eu repito, naturalmente, que eu já esqueci também lá em cima. Deixa eu tentar ir por parte aqui. Primeiro, agradecer a ele o reconhecimento do nosso trabalho, do nosso esforço na recuperação do patrimônio histórico de Campos, o que não é uma luta simples, porque tudo que vem de encontro à restauração de patrimônio é caro, é custoso, é muito custoso. Mas nós temos 3 grandes exemplos aí que ele mesmo citou de ações concretas da nossa parte pela
cultura e pelo patrimônio histórico de Campos. Primeiro, foi motivo, inclusive, de muito embate meu com o antigo reitor da UENF, o Raul. Nós conseguimos 20 milhões de reais com o então presidente da Assembleia, o André Siciliano, para a restauração do arquivo público de Campos. Vem vereador, parece. Raul? É. Boa sorte para ele, desejo. E não acontecia a obra. Dinheiro na conta da UENF e a obra não ocorria, né? Inclusive, no dia da mudança da reitoria para a posse da nova reitora, o Raul, em público, reconheceu a dificuldade da UENF em lidar com aquele recurso, porque era uma coisa nova para eles. Porém, ele aceitou fazer. E aí, por ele aceitou fazer, ele tinha que ter feito. E o Raul saiu e não fez. Todo respeito a ele, a figura do reitor, mas ele não fez. Ele é fiscal da obra do solar. Ele se colocou como reitor, se colocou como fiscal da obra. Pior que fiscal da obra, ele não fazia o procedimento administrativo para que a obra começasse. A obra sequer começou. Para fiscalizar tem que ter a obra. Tem que ter a obra, ele não fazia a obra. Então, assim, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito e admiro muito, que é a Rafaela Machado, que é a diretora do arquivo, e que a gente conversa muito pelo WhatsApp. E eu falei com a Rafaela, eu não vou mais aí enquanto a obra não começar, porque eu tenho vergonha. O que eu vou dizer mais? Eu consegui o dinheiro, mas não sou eu que executo. Se tivesse na conta da prefeitura, a obra já estaria a pleno vapor, porque é inerente ao gestor correr risco em fazer, por exemplo, licitações emergenciais. Ali cabia uma licitação emergencial pelo estado que o arquivo vive. Mas o que eu estou sabendo, inclusive através da Rafaela, é que agora, com a mudança da reitoria, as coisas começaram a acelerar. Esperamos em breve que a obra comece. Se eu fazer um adendo aqui, ela comentou aqui agora, Rafaela Machado, você citou, a verdade é que para os defensores do patrimônio o momento é de expectativa altíssima. Solar do Colégio, dos Arizes, Mercado, Solar de Santo Antônio, Parque Alberto Sampaio, Canal. Vamos tentar falar de tudo um pouquinho. Então, falei aqui do arquivo, né? Conseguimos o recurso com o ex-presidente da Assembleia, André Siciliano, e está lá o recurso na UENF. Depende agora dos passos da UENF. Não depende mais da Prefeitura de Campos em nada. E a Rafaela está acompanhando esse processo junto da UENF. E eu disse a Rafaela, quando for começar a obra, me avisa que eu vou aí. Porque senão não tem mais o que dizer para o povo aí. O povo me cobra, né, por um recurso que eu consegui, mas que a obra não começa porque o dinheiro não está com a prefeitura. Ponto. O segundo é o Solar dos Arizes. Para que fique claro, existe uma determinação judicial transitada em julgado em que a prefeitura de Campos é obrigada a restaurar o Solar dos Arizes. O que, para mim, basta cumprir. A decisão judicial se cumpre, né? É um processo bastante antigo que transitou em julgado em 2020 ou 2021, se eu não estiver enganado. E desde então a gente vem buscando mecanismos para isso, porque é uma obra cara. O solar está ali desabando, né? Então, o que a prefeitura, em acordo com a justiça, eu estive, né, com o promotor do caso aqui em Campos, eu, Dr. Cláudio Valadares e Dr. Roberto Landes, e a prefeitura se comprometeu a iniciar e fazer o escoramento e a cobertura para que não se deteriore ainda mais o prédio, para que a gente possa buscar depois maneira de restaurá-lo. E aí vem a Ferroporte. A Ferroporte tem base no Pôr do Açu, os seus executivos moram em Campos e todo dia passam ali e ficam olhando para aquele prédio, né? E numa conversa com eles, eles demonstraram interesse, através da Lei Rouanet, de fazer o restauro do prédio. Então assinamos um protocolo de intenção, né? Estamos apenas aguardando o governo federal aprovar a carta de crédito para eles. Assim que a carta de crédito for aprovada, o projeto da Sabra já está aprovado, a Ferroporte vai colocar o recurso para começar o restauro. Então o que a prefeitura está fazendo nesse momento é o escoramento mais a cobertura em toda a extensão para que não se deteriore mais. Ponto. Esse é o Solar dos Arizes. O outro que ele perguntou foi o Asilo do Carmo. Asilo do Carmo. Também no PAC. Conseguimos incluir o Asilo do Carmo. O dinheiro vai ser liberado aos poucos. Primeiro vai ser liberado R$800 mil para o projeto, que precisa ser depois aprovado pelo IFAM, e o total de R$33 milhões para o Asilo do Carmo. Então, são 3 importantíssimos prédios históricos de Campos
que através do nosso trabalho, do nosso governo, da nossa articulação, nós estamos conseguindo começar os processos, né? Porque não é rápido, não é de uma hora para outra, como eu repito, são obras custosas, mas que nós apontamos um caminho e que esse caminho vai ser seguido daqui para frente, ou pelo meu governo ou pelo próximo governo que vier, porque já está tudo muito bem encaminhado. Sobre a feira, né, eu queria discordar um pouco do Edmundo e dizer que a maioria dos feirantes nos cobram condições dignas de trabalho. A maioria dos feirantes. Tem um pequeno grupo ali que é resistente, e é normal, ninguém é unanimidade, nenhuma ideia é unanimidade, que não quer sair do local histórico que eles estão há 40 anos. Porém, aquele lugar era para ser provisório e ficou 40 anos. Né? O governo Raul Linhares. O governo Raul Linhares, depois Zezé Barbosa também fez melhorias, depois o Garotinho, quando prefeito, fez as bancas. Eu outro dia tive com alguns feirantes, me disseram isso, olha, começou com Raul Linhares, depois Zezé Barbosa, depois seu pai. Foi quem fez alguma coisa aqui pela feira. Eu falei, gente, mas isso aqui era para ser provisório, isso aqui o ambiente é insalubre. Né? 78, junto com a Folha. Então, assim, o ambiente é insalubre, né? E a gente pesquisou muito. Eu, pessoalmente, fui a algumas feiras e mercados modelo. O professor Almi também foi. O pessoal que projetou também foi a várias. Macaé resolveu o problema da peixaria de forma... Nós vamos resolver o problema da feira, da peixaria e dos açougues, das lanchonetes, transformando não só numa nova feira, mas num ponto até turístico. O projeto é belíssimo. Belíssimo. Se você não tiver acesso, depois eu posso mandar também. O projeto é belíssimo, né? E quanto à Praça da República? Gente, a Praça da República tem quase 20 mil metros. Se eu não estiver enganado, 18.800 e poucos metros. Nós vamos usar 5 mil metros. Apenas. Vai ter uma reurbanização dela inteira, além dos 5 mil metros. Nós vamos reurbanizar a praça toda. É um espaço que é inutilizado no centro da cidade. Inutilizado. Vai ter ali um reordenamento do centro, porque nós vamos ter estacionamento ali para 500 carros, nós vamos ter um ponto que vai atrair pessoas, e aí, retirando aquela estrutura metálica da feira antiga, vai aparecer de novo o prédio histórico do mercado de 102 anos, que é um símbolo da cidade escondido, né? Então a gente retira aquela estrutura dali de condições salubres, faz uma feira. E desculpa, estão dizendo que é longe. Gente, é a 200 metros uma da outra. A feira de onde está hoje para a Praça da República são 200 metros. Apenas. E é atrás da rodoviária, local de muito fluxo de pessoas. Então, assim, toda mudança, às vezes, gera desconforto, um certo receio. Mas o que nós estamos fazendo é para o bem da cidade, para o bem dos feirantes, e para que a gente possa reordenar o espaço público, né? Então, eu fico assim, me perguntando às vezes, qual o motivo do pânico? Não tem motivo para pânico. Nós vamos retirar do local que está, vai para 200 metros da onde está, numa estrutura completamente nova e moderna, onde ninguém vai sair da onde está até que o novo ambiente fique pronto. No caso, eu lembro do Camelô, que foi uma reforma no próprio local, as pessoas tiveram que sair para um ambiente provisório, e aí sim deu muita confusão, muita polêmica, e demoraram muito para poder voltar. Agora não. Agora as pessoas verão a nova feira sendo construída e somente depois irão para lá. Então... Só um detalhe. A gente já está avançando aqui no bloco, mas rapidinho. A questão da feira, eu vou ao mercado 2, 3 vezes por semana. A questão da feira, eu também... A gente tem que falar. Acho que é muita coisa. Só para fechar essa feira, você fala do Palácio da Cultura e fechou. E da biblioteca. Só rapidamente. A questão da feira, eu acho que não é o grande problema seu de resistência. Precisa planejar uma revitalização pro mercado. Não, então vamos lá. A retirada da feira é o primeiro passo para depois revitalizar o mercado municipal. Como é que você vai justificar o investimento no mercado municipal, ele escondido pela feira? Pela aquela estrutura metálica? Não tem nem condição de se pensar isso. Então, assim,
tem todo um planejamento sendo feito ali de restauração também, posteriormente, do mercado municipal. Mas primeiro eu preciso tirar a feira dali, construir uma feira nova, moderna, bonita, para que depois o próximo passo seja a revitalização do mercado municipal. Então, para a gente encerrar o assunto, eu vou para o Palácio da Cultura rapidinho, só para encerrar. O Palácio da Cultura, nós encontramos ali um problema de gestão, né? Foi assinado e dado como entregue uma obra pelo governo anterior num TAC com o Ministério Público, que derrubaram um casarão. A empresa que derrubou o antigo casarão fez um TAC com a Prefeitura e o Ministério Público para reformar o Palácio da Cultura. E a obra foi dada como entregue, foi dado o aceite por parte do Poder Público. Desculpa, quando a gente entrou e chegou lá, não tinha obra terminada que nada. A auxiliadora tem as fotos, pode mandar para vocês aí. Fizeram uma maquiagem ali, disseram que a obra estava entregue e assinaram. Então, assim, nós fizemos já obras de reforma no Palácio da Cultura. Hoje ele já está sendo utilizado para eventos. Vamos ter lá de novo o próximo baile das debutantes, que já tem data marcada, exposições estão acontecendo lá, mas tem uma licitação em curso, em fase de habilitação de empresa, um investimento de R$4 milhões da Prefeitura para terminar as obras necessárias do Palácio da Cultura e a Fundação Cultural voltar a funcionar no Palácio da Cultura. A Fundação Cultural hoje funciona improvisada dentro do Trianon, em camarim. Uma vergonha, né? Então, a obra está em licitação, já na fase de habilitação de empresas, para que possa se fazer a reforma necessária do Palácio da Cultura e a Fundação Cultural voltar a funcionar lá. 7h55, Vera Cardoso de Mello colocou: é muito necessário uma feira revitalizada nos padrões. Eu vou pedir desculpa às pessoas, tem muita pergunta aqui do primeiro bloco, estou recebendo por WhatsApp, aqui no streaming. Tem muito. A gente tem que encerrar o bloco. Não, tem muito, tem muito. Avançando, eu não ligo de responder pergunta não, tá? Não, é o tempo. Bem que me dá tempo. Tem que falar de política também. Porque às vezes só uma explicação que eu acho válida também, porque quem está acompanhando só no streaming, tanto no Face, YouTube ou Instagram, às vezes não entende que também a gente está transmitindo na rádio. E aí tem o tempo da rádio, entendeu? Tem os blocos de intervalo, tem a sequência da programação musical do dia. Vocês não querem saber. Então vamos lá, rapidamente uma pausa aqui com o Vladimir Garotinho, prefeito de Campos, hoje na bancada com a gente o Aloysio Abreu Barbosa, e a gente volta a seguir com o Folha no Ar, oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E agora, logo na saída desse bloco, uma super dica dos especialistas da Nauta XP para você investir o seu dinheiro de forma correta.